A Bíblia nos diz então: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então o exemplo de Daniel aí é um exemplo para todos nós, tanto os jovens, como adultos, como os mais idosos. Um exemplo de alguém que não se contamina, alguém que não se deixa levar pelas coisas do mundo, pelas ideias satânicas, pelos costumes do mundo. Uma pessoa que se mantém fiel a Deus e a sua palavra, que agradar a esse Deus, mantém íntima relação, íntima amizade com esse Deus. Na parte 3 nós temos aí a atitude de Daniel e de seus amigos. Tópico 1, uma firme resolução, não se contaminar. Tópico 2, Daniel, modelo de excelência. Tópico 3, Daniel, modelo de integridade versus sociedade corrupta. Tópico 1, então, uma firme resolução, não se contaminar. Daniel 1:8. Quando Aspenaz, chefe dos eunucos, recebeu ordens de Nabucodonosor para preparar os jovens hebreus, ele os reuniu e deu-lhes ordens quanto à dieta diária. Capítulo 1, versículo 5. Em seguida, trocou-lhes os nomes hebreus por outros babilônios. Daniel foi chamado Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Porém, cuidadosa e inteligentemente, Daniel propôs outra dieta a Aspenaz e o convenceu, na verdade, ao funcionário dele. Como as iguarias do rei da Babilônia eram oferecidas aos deuses, Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar. Essa corajosa atitude representava muito e tinha um profundo significado na fé de Daniel e dos seus amigos. Eles sabiam que seriam protegidos do mal. Nós vamos ver durante o trimestre Daniel e seus companheiros aí umas coisas interessantes sobre eles. Primeiro, nós sabemos que eles decidiram não comer do manjar do rei. Depois nós vamos ver também que aqueles jovens não se encurvaram à imagem do rei. Aí o Ananias, o Misael e o Azarias, quando todos se dobraram adorando a imagem do rei, eles não se dobraram. Nós vamos ver também que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e quando isso foi proibido, Daniel não se corrompeu, continuou orando ao seu Deus, foi fiel. Então veja só que não é só esse caso aí de comida. Nós vamos ver durante o livro aí, durante o estudo do livro, nós vamos ver que outras oportunidades eles tiveram de decidir entre se corromper ou não. E eles decidiram ser fiéis a Deus, continuarem fiéis a Deus, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. E Deus, então, respondeu, dando a eles a garantia de vida, dando a eles a oportunidade de segui-lo cada dia mais, e ainda mostrando que Deus é verdadeiramente Deus, através do testemunho deles. Deus confirmando essa fé deles e abençoando essa fé e trazendo demonstração de poder. Até os inimigos reconheceram que o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, de Misael e de Azarias era superior a qualquer outro Deus e era o Deus realmente verdadeiro. Veja bem que Daniel e seus companheiros são colocados então debaixo aí da tutela, debaixo do controle do governo de um chefe dos eunucos, o Aspenaz. Então quando se fala chefe dos eunucos, então é a palavra eunucos aí, né, a palavra sores, né, pode referir-se a ter um oficial do palácio, né, a homens que fossem então principalmente castrados sexualmente, porque eles estariam vivendo ali no meio de mulheres que pertenciam sempre aos seus senhores. Então, veja bem que é uma possibilidade, não é certeza, a palavra de Deus não diz, é uma possibilidade que esses jovens tivessem sido castrados para viverem ali no palácio junto do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Não sabemos, não temos certeza. Então é uma hipótese? É uma hipótese. Não podemos afirmar, mas podemos também imaginar que tivessem sido castrados, porque nós não vamos ver durante toda a história de Daniel e seus amigos falar sobre a família deles, né? Não vemos lugar nenhum falando sobre isso. Mas também não podemos afirmar, porque a palavra de Deus não afirma, não diz nada, não diz nenhum detalhe sobre isso. Então o nome Daniel aí significa Deus é meu juiz. O nome Ananias significa aquele a quem Jeová ou Javé demonstra graça. Misael é uma pergunta, quem é como Deus? E o nome de Azarias significa aquele a quem Jeová ou Javé ajuda.
E os seus nomes foram então mudados, aí, trocados. Daniel então passa a ser chamado Beltesazar, que significa príncipe de Bel, em homenagem ao deus aí dos caldeus. Então, conforme Abel, que era um deus aí, patrono da Babilônia. Sadraque, que era o nome dado agora a Ananias, significa inspirado pelo deus Sol, Aku. Mesaque significa quem pode ser comparado a Shak, que é o nome dado à deusa Vênus, a quem os babilônios adoravam. E o nome Abed-nego significa então servo do fogo, resplandecente, alusão ao deus fogo ou à corrupção do nome Nebo. Então veja bem que era costume fazer isso. Nós vamos ver o nome de Abraão sendo mudado, de Sarai sendo mudado, né? De Jacó sendo mudado. Nós vamos ver aí o nome de José lá no Egito sendo mudado. Então, era costume fazer isso. Mudava-se o nome de acordo agora com a vida que eles iam viver, com o país que eles estavam, né? Com o Deus daquele local. Então, foi mudado aí. Aspenaz mudou o nome então deles, colocou o nome agora acomodado à sua cultura, né? Colocado aí de acordo com a cultura caldeia. Mas é claro que eles não mudaram sua atitude, não mudaram por causa disso, e nem mudaram o estilo de vida, e nem reconheceram esses nomes, é evidente. Então, agora nós vamos ver que o empregado de Aspenaz, o servo direto, o braço direito dele, que estava abaixo dele, é que concorda em ajudar Daniel e seus companheiros. Então Daniel faz a proposta para ele de testar os 10 dias e ele concorda. E então Daniel e seus companheiros vão comer aí os legumes, as verduras, né, as frutas, ao invés de se contaminarem com aqueles alimentos que, além de serem oferecidos a ídolos, eram alimentos proibidos pela palavra de Deus. Então, para provar aí que realmente não foi Aspenaz que fez o acordo com Daniel, você lê a palavra de Deus que está escrita em Daniel 1:11, que diz: Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos, o Aspenaz, havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então veja só que é o despenseiro a quem Aspenaz colocou para cuidar desses jovens, é que fez o acordo com eles, e não Aspenaz. Por que então eles tomaram essa decisão? Porque sabiam que o Deus deles era Deus fiel e que os ajudaria nisso. Tanto é que quando eles fazem a proposta, o Aspenaz não aceita, mas eles voltam a fazer a proposta agora àquele que foi designado para cuidar deles. E essa pessoa aceita. A maioria das pessoas teria desistido logo. Quando Aspenaz disse que não concordava, que ele morreria se fizesse isso, teria parado por aí. Mas Daniel continuou insistindo e aproveitou e falou então com o encarregado de cuidar deles e fez novamente essa proposta aí sobre 10 dias ser experimentado. Então ele concordou e deu tudo certo. Então a insistência, a persistência aí foi muito importante. Para vencer o pecado nós temos que ser assim persistentes, insistentes, temos que ser fortalecidos por Deus, confiar em Deus, na providência de Deus. No tópico 2, Daniel, um modelo de excelência. Mesmo sendo levado muito jovem para o exílio babilônico, Daniel conhecia verdadeiramente o Deus do seu povo. Daniel tinha convicção de que alimento algum, por melhor que fosse, teria mais valor que o relacionamento entre ele e Deus. A exemplo de outros jovens descritos na Bíblia, como Samuel, como José, como Davi e Timóteo, Daniel é um modelo de excelência para a juventude que busca uma vida de retidão e compromisso com o Evangelho e sua ética. A devoção de Daniel é inspiradora para todos que desejam conciliar a vida cultural em uma sociedade sem Deus com uma vida de oração e de compromisso com o Evangelho.
Então veja só que Daniel não tinha apenas uma religião, como a maioria dos jovens hoje, das pessoas, nós vemos, tem apenas uma religião. Basta se oferecer alguma coisa, basta ter alguma vantagem e eles entram por essa porta sem nem pensar em Deus, sem nem pensar no testemunho que deveriam estar dando, sem pensar que o Deus que eles servem é um Deus que vê tudo, que sabe tudo, que pode tudo. Então Daniel, como exemplo para nós, da sua juventude ainda, ele foi íntegro, e ele foi fiel realmente a Deus, ele tinha um conhecimento de Deus, ele amava realmente a Deus, e era correspondido por Deus nesse amor. E vamos ver que, assim como Daniel, nós temos vários outros jovens que mostraram-se fiéis a Deus, né? Podemos ver aí esses exemplos que existem aí na palavra de Deus, como foi lido aí, né? Samuel, José, Davi, Timóteo, todos eles também jovens e serviram a Deus e foram fiéis a Deus. Então Daniel é um exemplo para aqueles que desejam ser fiéis a Deus, mesmo vivendo numa sociedade corrupta e pecadora como a que nós estamos vendo hoje. Muitos têm se corrompido. Nós temos visto aí quantos, quando chegam a ocupar algum cargo, alguma posição elevada, e lá se corrompem e se vendem, né? Lá então passam a participar dos pecados alheios. Quantos? Inclusive aqueles que representam a nação, chegam lá, servos de Deus, mas daqui a pouco estão se corrompendo, daqui a pouco estão fazendo vergonha, dando péssimo testemunho.